Numa sessão tumultuada nesta quarta-feira no Senado, a maioria dos senadores pediu a saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que ouviu duras críticas por sua atuação ou inação na estratégia de adquirir vacinas de outros países. O Brasil já é uma ameaça global diante da explosão no número de casos e mortes por Covid-19. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, realizaram reuniões com o embaixador da China para dialogar sobre a compra de mais doses, agilizar inclusive o envio de insumos para a produção da vacina da Fiocruz. E o que eles ouviram foi: com Ernesto Araújo no Itamaraty não tem conversa. A gente vai repercutir essa notícia e muitas outras aqui com Celso Amorim, diplomata, ministro das Relações Exteriores no governo Lula e ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff. Olá, Celso Amorim, bom dia. Bom dia, Malu. Bom dia a todas e todos aí da TVT e da Rádio Brasil Atual. Amorim, aumenta a pressão aí para a saída do Ernesto Araújo. É fato que a China, foi atacada pelo governo Bolsonaro diversas vezes. Araújo disse que não vai sair. Agora, a permanência de Araújo na sua opinião, já está insustentável, né? Olha, eu acho que seria o mínimo de dignidade se a pessoa... Porque uma coisa é você receber a crítica de um ou dois senadores, ou uma crítica muito política, que você poderia dizer, não, essa é uma tal tendência, eu tenho outra. Não, ele foi criticado por todos. Uma das senadoras, Tabet, ela disse o seguinte: ele não usou talvez a mesma palavra que eu vou usar, mas Araújo, você fez um milagre, você conseguiu unanimidade do Senado Federal. Não, é uma coisa assim impressionante, como é que uma pessoa pode operar se ela tem a desconfiança de todo? E a desconfiança se estende, digamos, desde da ideologização, é tudo misturado, na realidade é tudo meio uma coisa só, até a incompetência, pela maneira de falar, de se exprimir ou de não se exprimir, porque ele procura esconder a sua confusão mental atrás assim, de uma aparente hesitação intelectual, mas não é hesitação intelectual, é total confusão mental e incapacidade de ver a realidade. Então eu acho que é insustentável a situação dele. Agora, nesse governo tudo pode acontecer, A gente não sabe, é uma coisa assim... Tudo pode acontecer e tudo também pode deixar de acontecer, como a gente viu. Há quanto tempo eu dizia, bom, agora eles vão comprar as vacinas, bom, agora eles vão fazer isso. E não acontecia. Então... Agora, exatamente, o que também não aconteceu e continua não acontecendo é tirar da gaveta aí os pedidos de impeachment, Agora vai e nunca sai. Exatamente, então a gente não sabe. Agora, é de fato uma vergonha. Gente, eu independentemente de ter sido ministro, como você assinalou bem, das Relações Exteriores, ministro da Defesa da Dilma, nas Relações Exteriores, todos os dois mandatos do Lula, e fui também ministro de Itamar Franco. E fui embaixador, eu sou embaixador de carreira, fui embaixador durante os governos, enfim, e fui diplomata, enfim, somando tudo mais de 50 anos, eu acho. Nunca vi nada parecido com isso. O Itamaraty sempre foi respeitado. Até quando houve a democratização, eu me lembro de conversas, quem gosta de me contar isso é o embaixador Recupero, dizia assim, não, o Tancredo dizia, não, no Itamaraty não precisa mexer. Não sei se não precisava mexer, mas quer dizer... Para você ver o respeito que a instituição tinha, e sempre teve. Aliás, o Lula me convidou para ser ministro, uma pessoa a quem ele não conhecia antes, baseada apenas duas entrevistas que eu tive com ele, e ele queria uma pessoa de Estado. O Lula não nomeou uma pessoa para o Itamaraty. Quer dizer, sempre foi extremamente respeitado como instituição. E respeitado no mundo. Eu cansei de ler coisas sobre isso não tem a ver com a minha gestão, contra, isso é uma coisa histórica da competência do Itamaraty. E agora o Itamaraty está enxovalhado. É uma vergonha. Eu acho que os países não se aproximam do Brasil para nada, não querem contato com o Brasil, até os países de direita. Eu costumo contar um episódio, agora já é um pouco antigo, mas acho que ele ainda ilustra, tem uns 6 meses talvez, quando o presidente de direita da Colômbia fez uma reunião sobre cooperação, justamente sobre a pandemia. Cooperação-pandemia, ele convidou os presidentes do Chile e do Uruguai, 2 presidentes também de direita, mas não convidou o Bolsonaro, porque não é bom, sabe? Ele é execrado por qualquer um, não tem com quem falar. Eu acho que o último foi Israel, mas depois dessa fala, que tem outros interesses, provavelmente no Brasil, em função da questão palestina e de outras coisas. E também porque gosta de exportar
possivelmente armas, mas material militar, que a gente não sabe quem vai usar, mas depois desse gesto do Felipe Martins, parece que já houve um protesto do Museu do Holocausto contra um gesto que tem um sentido de supremacista, neonazista. Então não tem ninguém, não tem mais com quem falar. Agora, esse gesto, né, que ele fez durante essa sessão, né, tem, enfim, críticas, né, contundentes, e é um profundo desrespeito, para dizer o mínimo, né, Celso Amorim, em relação ao próprio presidente ali da casa que estava falando, e esse gesto, né, enfim, é inadmissível. Em qualquer outra situação, essa pessoa teria saído. Na hora. Mas, enfim, aqui tudo acontece. Você vê que o ministro da Saúde, no meio da confusão, levou 8 ou 10 dias para ser efetivamente concretizada a demissão. Aqui é tudo assim, sabe, é um espanto, é um desafio à razão. É difícil você tentar entender. Mesmo que você procure conceber quais são os objetivos, a não ser que não haja objetivos, ou melhor, que o objetivo seja apenas a destruição e a morte. Exato. Bom, só falando aqui para os ouvintes, internautas, telespectadores que não acompanharam, né, inclusive até o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, pediu a expulsão do Felipe Martins do plenário, né, após exatamente esse assessor internacional da presidência fazer esse gesto com a mão, tido como obsceno, né, e também como símbolo do white power, né, termo usado aí por supremacistas brancos, enquanto o presidente do Senado estava cobrando aí a transparência do governo. Agora, Amorim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ontem que o parlamento possui meios amargos e até fatais para lidar com erros como cometidos até o momento na pandemia e que a situação chegou ao limite. Eu vou até colocar aqui um trecho, né, da fala dele. Ele disse o seguinte: estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que são muito menores do que os acertos cometidos, continuarem a ser praticados. É possível que agora você acha que os pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro sejam desengavetados? Esse foi um recado claro aí do Lira, na sua opinião? Eu acho que é um recado. Acho que chegou ao limite, né? Enfim, para mim já passou do limite há muito tempo, mas enfim. Eu acho que o fato de que a direita, as classes conservadoras, todas no Brasil tenham percebido o ponto a que se chegou, né? Houve agora recentemente essa carta também encabeçada por economistas e por banqueiros, na realidade, economistas. Bom, tudo isso também tem a ver com outro fato. Quer dizer, eu acho que isso é interessante, que é a plena recuperação pelo Lula dos seus direitos políticos. Mexeu com essas pessoas. Por que esses banqueiros, será que foi em uma semana que eles perceberam, eles disseram, olha, temos que nos posicionar rapidamente, senão a voz contra esse governo vai ser só do presidente Lula e dos progressistas. Então, tudo bem, eu acho que isso não importa qual é a motivação. Agora, isso tudo demonstra que há uma saturação. Quando você vê o Arthur Lira, o presidente do Senado, se queixarem, parece que também na reunião que tiveram com o presidente Lula, com o presidente Bolsonaro, se queixaram também da condução da política externa. Enfim, eu acho que em vários pontos a coisa está muito além do limite. Eu vejo assim, é como se realmente o governo não percebesse nada, não fosse incapaz de enxergar. Porque, veja bem, se você me permite voltar um instantinho à parte da política internacional. Temos tempo, pode falar à vontade. Como é que pode um país ter brigado com a China, com o governo atual norte-americano, com o seu vizinho principal, que é a Argentina, vizinho e principal parceiro, que é a Argentina? Só nesses três, eu estou falando dos três principais parceiros comerciais do Brasil. Eu não tenho uma visão mercantilista da política, não, mas também não pode desprezar, né? Brigando com a União Europeia, esse acordo, tal como existe hoje, jamais será assinado com Bolsonaro, não vejo chance. Bom ou mal, eu faço críticas ao acordo Mercosul-União Europeia, mas isso é outra questão. Mas o governo festejou e não vai assinar,
Por quê? Porque agrediu a França, desprezou a questão do clima, agora despreza a pandemia. O Brasil é um risco mundial. Alguém lembrou ontem aí, eu estou há muito tempo, obviamente, acompanhando essas coisas, mas o que me chamou a atenção, voltando à sessão do Congresso, é que agora é uma percepção generalizada. Todos os absurdos foram percebidos. Você brigar com a Organização Mundial de Saúde, né, você agredir desnecessariamente, totalmente, uma coisa é você ter diferença de ideologia ou de posições. Quantas nós já tivemos? E quantas vezes? Eu me lembro do primeiro encontro do Lula com o Bush, e o Bush, assim, nós divergimos em muitas coisas, mas vamos tratar daquilo que nos aproxima. É uma visão civilizada. Enfim, aqui tem negócio de coronavírus, tem a agressão gratuita lá, o diretor-geral do OMS, é uma coisa infindável. A Índia, porque não é nenhuma coisa ideológica, a Índia é um governo de direita, sabidamente, hoje em dia, que até tem uma atitude muito pouco recomendável em relação, na minha opinião, não quero me meter em assuntos internos indianos, mas como eu não sou governo, mas pelo menos uma atitude muito dura com os muçulmanos. São minoria, mas é uma minoria de 100 e tantos milhões de pessoas, né? Enfim, então, é um governo de direita, é um governo que até está meio aliado aos Estados Unidos, ali naquele embate com a China, mas a Índia defende o interesse dela. Então a Índia e a África do Sul fazem uma proposta, isso é muito importante, na Organização Mundial do Comércio, para facilitar mais ainda a obtenção, sem pagamento de royalties, das patentes, dos remédios tão necessários, né, que nós precisamos agora. Não é só nem só vacina, precisamos de anestésico, precisamos do kit de intubação, sei lá. Enfim, o fato é que também brigamos com a Índia, porque o Brasil se opôs. O Brasil foi o único país, não só dos BRICS, como foi assinalado ontem também, mas o único país em desenvolvimento. Quer dizer, nós vivemos uma loucura. Quando o Brasil vai conseguir purgar essa loucura, Malu? Eu não sei, sabe? Porque é uma coisa tão fora do comum. Eu tenho muitas divergências, você pode imaginar como tenho, com o que foi feito até no governo Temer, que foi um governo, na minha opinião, usurpador. Mas ele tinha, dentro das atitudes com as quais eu não concordo, e outras que eu concordo, mas um mínimo de racionalidade. Aqui não tem racionalidade alguma. Até o governo militar, com todos os horrores que ocorreram internamente, e mesmo na fase de maior alinhamento com os Estados Unidos, que foi logo no início, com Castelo Branco, mas tinha um mínimo de racionalidade. Ele recebia aqui o De Gaulle, que estava meio de briga com Washington. Então, não há nada parecido, nunca houve nada parecido. Hoje em dia, como diplomata de carreira, eu já tive momentos em que eu tive vergonha do Brasil. Me lembro, se você me permite contar uma historinha rápida, eu estava no metrô de Londres, porque eu estava na embaixada, mas eu estudava na London School of Economics, e eu recebi uma revista do Brasil, cujo nome eu não vou mencionar, porque depois ela mudou muito e piorou muito, mas naquela época ela era uma das poucas coisas que se podia ler, e vi uma notícia sobre a morte, sobre tortura daquele estudante Shael. E eu estava no metrô de Londres, eu senti uma grande vergonha do Brasil, como se todo mundo estivesse olhando para mim por aquele horror que tinha ocorrido. Mas eu nunca tive vergonha do Itamaraty. Posso ter tido discordâncias. Pode dizer, puxa, eu não faria isso. Sabe, eles estão escondendo tais coisas. Posso ter tido vários momentos, mas nunca tive vergonha. Eu fico penalizado pelos meus jovens colegas, se eu posso dizer assim, embora eu já seja aposentado, de terem que ter isso, porque o Itamaraty está achincalhado. A política externa brasileira é uma coisa assim que não existe, é uma vergonha universal, uma vergonha para os latino-americanos, uma vergonha para os países em desenvolvimento. Todo mundo quer distância do Brasil, ao contrário do que acontecia. Eu entrei na sala em renegociações, não estou falando só no governo Lula, não. No governo Lula, obviamente, isso multiplicou por 20, mas, digamos, eu lembro de cenas de eu ter entrado assim, dizer assim, não, mas eu acho que é preciso ter um africano. E o africano que estava ao meu lado disse assim, não, mas se o Brasil entrar, a gente está representado. Veja que diferença de atitude com o que existe hoje. Então, eu sinto sim muito, desculpe eu me estender um pouco, mas vai tocar num assunto que me afeta emocionalmente e pessoalmente.
Não, profundamente. Nós estamos aqui exatamente dedicando esse espaço final do jornal a você mesmo, Celso Amorim. Não se preocupe em relação ao tempo. Você tocou aí em relação aos países, né, as relações, a política do governo, dos governos progressistas. O ex-presidente Lula, naquela entrevista, né, que ele deu já há algumas semanas, ele disse que o seguinte, que o Brasil não resolve seus problemas só dentro do país. Não pode querer crescer cercado de países pobres, né? Preciso partilhar esse crescimento com os países vizinhos aqui da América do Sul. A gente relembra, né, essa fala justamente para você, Celso, para poder falar também a respeito do que está acontecendo aqui com os nossos países vizinhos, né? Se você puder comparar, né, alguns países vizinhos aqui do Brasil, tanto em relação a um bom encaminhamento, né, enfim, da política, como aqueles que não estão, né, sendo felizes, né, em suas administrações, e como está essa relação do Brasil com esses países? Bom, a relação do Brasil com esses países é não existente, né? Então, ninguém quer saber de nada. O único que aqui veio por um certo oportunismo, na minha opinião, oportunismo, tem direito de fazer isso, é interesse lá do país, que ele julga ser do país dele, foi o presidente do Uruguai, porque o Uruguai há muito tempo quer, que eles dizem, flexibilizar o Mercosul, que é, para mim, o fim. O Mercosul flexibilizado significa a morte do Mercosul, porque aí vai ser cada um por si, e digamos, você ter um mínimo de visão estratégica, você percebe que cada um por si nós estaremos muito mais fracos. Mas o Brasil foi o país que, falando aqui da nossa região, né, o Brasil foi um país que, praticamente liderou a integração da América do Sul. Não sozinho, claro, sempre com outros, mas teve um papel importantíssimo e reconhecido. Hoje, o Brasil não pode fazer nada nesse campo. Então, isso é muito triste ver dessa maneira. Ontem houve uma coisa muito importante, que a Argentina, né, que tem um governo democrático, progressista, saiu daquele grupo de Lima, que é um grupo que é só para perseguir a Venezuela, governos de direita. Mas nós estamos vendo uma mudança na América Latina, na América do Sul, muito forte. Declarações do presidente do México sobre o golpe na Bolívia, sobre outras situações também, declarações e atitudes práticas, né, do Alberto Fernandes na Argentina, a mudança na Bolívia, a perspectiva de eleição no Equador. Quer dizer, o Brasil está conseguindo fazer o milagre na nossa política externa. Como é que um país que tem o tamanho do Brasil, que até pouco tempo estava entre as 10 maiores economias do mundo, obviamente ainda um dos 5 maiores territórios, 6 maiores populações, como é que um país como esse consegue se isolar? É um milagre às avessas. É que nem o milagre da unanimidade no Senado. Quer dizer, não basta ser incompetente, é preciso, digamos, algo extremamente maléfico, porque é difícil. Basta você ser normal, que o Brasil, por ser o que é, pelo tamanho que tem, pela população que tem, já tem uma boa relação. Não, o Brasil tem um crédito que, aliás, às vezes até a gente nem merece tanto, vou te falar a verdade. Porque, por exemplo, em matéria de racismo, por exemplo, o Brasil tem muito o que fazer. Em matéria de gênero, o Brasil tem muito o que fazer. Mas, digamos assim, mesmo aquilo que ele ainda não fez, a percepção não, o Brasil está tentando fazer, o Brasil está melhorando, está melhor. Então a impressão que você tinha, que era sempre um país voltado para o melhor, e agora é um país que, e com a pandemia, com o clima já foi uma coisa terrível, com a destruição da floresta, afetando os países desenvolvidos, mas também afetando aqui os da região, que outros países amazônicos aqui não querem ser identificados com essa política destrutiva, ecocida, se é que a gente pode dizer assim, do governo atual. E com a pandemia, o Brasil virou uma bomba, e uma bomba não é uma pequena bombinha de São João. Brasil é quase uma bomba atômica no mundo, né, pelo que pode causar em matéria de contaminação, de novas cepas. Malu, eu fico muito preocupado, porque mesmo quando a gente voltar a ter um governo normal, não estou falando nem no governo progressista. Claro que eu quero um governo progressista, e eu quero fazer uma observação, se você me permitir, se houver tempo, porque eu acho importante falar, mas digamos, sobre o Lula e o discurso do Lula. Mas o Brasil, quando ele tiver um governo normal, como os senadores falaram ontem, normal, que não seja impregnado por uma ideologia louca,
Porque não é ideologia, porque mesmo países que têm ideologia, como eu mencionei aqui a Índia, que pode ter um governo mais à direita, eles têm um nível de racionalidade no comportamento que no Brasil não existe. Veja bem, naquele voto sobre, que aliás o PT fez muito bem de entrar com uma ação judicial, uma ação de inconstitucionalidade, um voto que o Brasil deu sobre Cuba, que é preciso que o público brasileiro entenda que não é um voto sobre Cuba. Claro que é bom para Cuba também, mas é um voto sobre direito internacional. Só o Brasil e Israel votaram com os Estados Unidos. Nem a Colômbia, que tem tropas americanas lá, votou. Ela sempre esteve. E a Polônia e a Hungria, para pegar dois países governados por semi-extrema-direita, votaram contra o embargo, quer dizer, a favor da resolução que condena o embargo. Só o Brasil. Então nós estamos... É uma loucura sem par, e as pessoas não estavam prestando atenção nisso. Eu acho que agora todo mundo está prestando atenção, todo mundo viu. Mas eu quero fazer um comentário, já que você mencionou o Lula. Eu acho que, digamos, a volta do Lula muda toda a política interna, muda a política com relação à América Latina. Eu pelo fato de ter sido ministro do Lula, os 8 anos, né, acaba muita coisa passando por mim. É difícil até administrar os pedidos de conversa, de convites para falar aqui ou ali. Eu digo, gente, não dá. O Lula, gente, na prisão, eu já dizia que o Brasil era o único país do mundo em que uma prisão de província é mais visitada do que o Palácio Presidencial, por altas autoridades. Era o único. Agora, então, é uma coisa assim, todo mundo querendo. Mas, então, na América Latina, mas o Lula, eu quero chamar a atenção para uma coisa que talvez nem todos os ouvintes, ou nem todos os espectadores, eles enfim, não têm obrigação de saber, mas eu vivi muito tempo fora do Brasil. Eu sei a importância de uma entrevista com a Cristiana Amanpour. Eu fui entrevistado 2 vezes por ela, entrevistas curtas, 5, 7 minutos, sei lá o quê. A Cristiana Amanpour é a melhor e mais respeitada âncora da CNN, que é a televisão internacional mais vista no mundo. Quer dizer, não sei se é mais vista que a chinesa, porque só na China só lá tem, mas digamos, é que é mais vista internacionalmente, né, de maior penetração no mundo. A Cristiana Amanpour é uma pessoa assim, de altíssimo nível. Ela, na época, até do Iraque, ela entrevistava o Saddam Hussein, entrevistava o Bush. É uma pessoa respeitadíssima, assim, razoavelmente imparcial na maneira de... Ela dá aquele palco ao Lula e ainda por cima repercutir da maneira que repercutiu, porque eles puseram em tweets da própria CNN, principalmente o trecho em que o Lula conclama o presidente Biden, a convocar uma reunião, a distribuir as vacinas para quem precisa. Fala do Brasil, mas fala sobretudo do país mais pobres. E depois ele fala também da necessidade de convocar uma reunião do G20, tomar iniciativas, enfim. Isso foi repercutido muito lá. É muito impressionante isso. Quer dizer, o Lula, ali da casa dele em São Bernardo, ele tem muito mais repercussão mundial do que qualquer outra pessoa. Então, o Brasil, as pessoas sentiam falta de um interlocutor no Brasil, porque não tinha. Tinha interlocutor assim, pessoas que falavam, mas não tinha um interlocutor que, digamos, encarnasse o Brasil. Certamente o presidente, pelo um lado muito negativo, encarna um certo Brasil, muito limitado, a meu ver, e que em breve se dissipará. Mas o Lula encarna aquele Brasil que eles sempre viram, que não é extremista, né, que é firme nas suas ideias, mas que não é extremista, que defende o diálogo, que sempre defendeu o diálogo, que falava... As pessoas diziam para mim, às vezes, né, que o Lula é o único que é amigo do Chaves e do Bush. Né? E conseguia com isso melhorar a situação e avançar em muitas coisas, e por aí fomos. Enfim, não vou falar da política toda do Lula, mas então é isso. Então eu acho que tudo isso repercute internamente de uma maneira notável. Eu acho que aconteceu ontem no Senado, a coragem que os senadores revelaram ao atacar tem a ver com a saturação, com os erros do governo, obviamente, mas tem também a ver com esse aparecimento de uma nova voz que eles sabem que é ouvida, e eles agora ficou muito difícil. Como ficou difícil para esses banqueiros também, um artigo muito bom dessa Cristina Serra, que assim, levou muito tempo para descobrir que tinha até gente morrendo, né? Mas enfim... Sim, enfim, tudo bem. Então, o que eu acho é que hoje há eu acho que a pressão em cima do Araújo vai ser enorme, acho muito difícil manter. Não estou nem... Para mim, isso, nem sei, não tem nada pessoal. Eu falei ontem, se é possível, eu não tenho, assim, sabe, simpatia pelo Araújo de maneira nenhuma, como você pode imaginar. Mas eu fiquei até assim, um pouco assim, com o ser humano,
me deu uma certa coisa assim, cara, como é que pode, gente, o sujeito aceitar esse nível de humilhação? Eu, como ser humano, me senti mal, sabe? Como ser humano, nem só como ex-ministro das Relações Exteriores, ex-diplomata, sabe? Então é isso que estou vendo. Agora, Celso, a gente já tem, né, no Senado essa atuação aí dos senadores criticando aí veementemente a posição do Ernesto Araújo. Na Câmara dos Deputados temos aí o sinal amarelo do Lira. Agora, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, pediu à Procuradoria-Geral da República que denuncie criminalmente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Ela quer que o presidente seja processado por crimes comuns de perigo para a vida ou saúde de outra, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas, né, ou rendas públicas, de prevaricação, todos previstos do Código Penal. Bom, esse é um movimento também importante da OAB nesse momento, né, que juntamente com esses outros fatores engrossam ainda mais a possibilidade também de acontecer algo a partir de agora com o presidente Bolsonaro. O que você acha? Olha, eu acho que sim, porque isso é reflexo também do que está acontecendo na sociedade. Veja bem, eu não sei bem, estatisticamente, dizer quando é que isso ocorre, mas a impressão que eu tenho é que, no caso, por exemplo, das mortes pela pandemia, passou daquilo que é um número, ou uma coisa excepcional, eu conheço, tem realmente um primo da minha mulher que teve um problema, ou um primo do meu marido, sei lá quem, né? Não, chegou um número que tem sempre uma pessoa próxima. Então as pessoas estão sentindo a pandemia muito perto de nós. Então todos esses desmandos e a economia afundando, e todos sabendo que enquanto durar a pandemia, enquanto houver essas mortes, não haverá recuperação econômica, né? Assim, raciocínio absurdo que chegou a ver em certo momento de que era uma opção entre as mortes ou entre a pandemia e a economia. Então acho que isso tudo, digamos assim, chegou perto, está sendo sentido pelas pessoas. Então as manifestações são várias, tem essa ação da OAB, tem os pedidos de impeachment, tem muita gente falando em interdição, né? Tem outras coisas indiretas que vão criar um comitê para tratar da saúde, quer deixar o presidente de lado. De certa maneira, as atitudes do Congresso, até para atuar diretamente na diplomacia, uma coisa é a diplomacia parlamentar, que sempre houve, né? Um parlamento tem contato com o outro, sempre houve, é bom e é saudável. Não, eles estão tomando o lugar do executivo, e é inevitável que tomem, da mesma maneira que os governadores estão tomando o lugar da União, e é inevitável que tomem, mas, quer dizer, estruturalmente, é indispensável que isso aconteça agora, mas ao mesmo tempo isso demonstra um esfacelamento da estrutura estatal brasileira. Eu queria dizer, dentro dessas coisas todas, dia 23 vai ficar para a história, e eu acho, né? Eu acho, viu, que o que aconteceu tem uma grande importância para o Brasil, para o Lula, para a política, mas eu acho que tem uma importância também, porque eu fiquei muito emocionado vendo aqueles votos todos, inclusive o final da Carmen Lúcia, né? Eu acho que ninguém tem que ficar olhando, é um erro que frequente, ele no passado diz, deixa, gente, isso mudou, São Paulo também mudou, na estrada de Damasco, outras pessoas mudaram, né? Então o que interessa é o que elas estão fazendo hoje. E eu fiquei emocionado ali, ouvindo aquele julgamento, as palavras do Gilmar Mendes e do Lewandowski, e depois da própria Carmen Lúcia, num outro tom, muito sereno, mas ela foi muito serena, achei positivo isso. Gente, aquilo me deu assim, deu para dar confiança em uma instituição do Estado brasileiro, né? E o que está ocorrendo agora, de certa maneira, no Congresso em relação à política externa e outros temas também, relativamente, porque também o impeachment já devia ter sido apresentado, mas de qualquer maneira, com relação à justiça, isso me deu uma certa, não só obviamente fiquei feliz pelo Lula, fiquei feliz por tudo, pela política, mas fiquei contente assim porque uma instituição tão fundamental do Estado, que também estava entrando no descrédito, de certa maneira se afirma, né? E eu acho isso muito, muito bom, e dá uma esperança que dá para reconstruir esse país, porque eu estou com saudade do Brasil. E a gente está com saudade de você, Celso Amorim, nas relações exteriores. Obrigado, mano. E com essa esperança, a gente então encerra a nossa entrevista aqui. Foi um prazer recebê-lo. Muitíssimo obrigada. E espero contar com você em outras oportunidades aqui no Jornal Brasil Atual.
Muito obrigado, Malu. Obrigado. Um beijo, até mais. Até tchau. Falamos aqui com Celso Amorim, diplomata, ministro das Relações Exteriores no governo Lula e ministro da Defesa também no governo Dilma Rousseff. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.